Olá pessoal, tudo bem com vocês? Na aula de hoje nós vamos falar sobre o nosso planeta e os recursos minerais. Essa aula vai ser dividida em duas partes, como já é de costume, e nós vamos falar um pouquinho sobre como é que o nosso planeta ele se desenvolveu ao longo dos bilhares e milhares de anos e de que ele é feito, como que todos os processos que constituíram a formação do nosso planeta foi se desenvolvendo ao longo desses anos, certo? Então, vamos começar falando sobre a Terra e algumas características dela. Então, nosso planeta ele é um dos 8 que estão no Sistema Solar, orbitando em torno de uma estrela central, que é o Sol. Essa órbita permite o desenvolvimento da vida devido à temperatura que chega até nós. Estima-se que nosso planeta tenha sido formado há mais ou menos 4,6 bilhões de anos. De lá para cá, a Terra passou por constantes mudanças, algumas nítidas, outras bem longas e que os seres humanos não perceberam. Tais mudanças podem ocorrer de forma interna, como a energia do núcleo, ou fatores externos como chuva, processos erosivos, ação humana. Então, ao longo desses bilhares de anos, várias mutações aconteceram no planeta, muitas violentas, como os terremotos e maremotos, também conhecidos por abalos sísmicos. Esses abalos ocorrem de dentro para fora, nas camadas internas da Terra, alterando de forma significativa a superfície da Terra. Outras mudanças menos violentas foram graduais, como a formação das camadas de gases que envolvem o planeta, que é o que a gente chama de atmosfera, e essa camada protege-nos da forte radiação solar que atinge a Terra, permitindo que haja vida. No entanto, no início dos tempos, há bilhões de anos, a Terra era um lugar inabitável, com erupções vulcânicas constantes, com altas temperaturas e bastante perigoso. Os movimentos do planeta, como a rotação em torno de si e a translação em torno do Sol, possibilitaram a forma esférica da Terra, que é achatada nos polos. Essa forma recebe o nome de geóide. Seu interior é algo inóspito e era até pouco tempo atrás desconhecido. Então vejo que essas são algumas das características que a gente tem de forma resumida sobre o nosso planeta, e que essas características, muitas delas são visíveis e outras não. Então, por exemplo, aqui foi citada uma característica muito importante de comentar com vocês, que muitos não conhecem essa característica. Nosso planeta ele tem um formato, que o nome é geóide, porque, se vocês verem, essa aqui é mais ou menos a forma específica do planeta. Ela tem esse formato esférico, só que ele não é uma esfera perfeita, ela é meio que com algumas regiões mais tortas do que outras e com os polos achatados. Então vejam que os polos aqui, ó, eles são mais achatados. E ao longo desses bilhões e bilhões de anos, muitas coisas foram se desenvolvendo no planeta. Desde características visíveis, como a questão dos continentes, formados a partir desses abalos sísmicos, que aos poucos foram separando a nossa antiga Pangeia em diferentes continentes, como também as características que foram sendo adquiridas e formadas na nossa superfície, como a questão das camadas de gases, como por exemplo a camada de ozônio, que se desenvolveu durante milhões e milhões de anos e fazendo com que nosso planeta não receba uma grande quantidade de radiação que vem do Sol. Outra característica também que veio dessa Terra primitiva é a questão da água. Então, tanto a água como a vida surgiram nesse período dessa Terra primitiva, que foi quando algumas moléculas de alguns átomos começavam a se juntar e aí começavam a formar moléculas simples para depois virem moléculas mais complexas e assim por diante. E assim, enfim, sucessivamente. Então, a água do nosso planeta, por exemplo, ele se iniciou com a formação de vapores de água, que com o tempo foram condensando e formando o que a gente conhece aí pelos nossos oceanos, certo? Então, por dentro do nosso planeta, tem uma estrutura feita em camadas. Cada camada com várias características específicas. Pelos estudos realizados até hoje, podemos classificá-las em três, de forma geral, em três principais, que é a cróstata,
que é tanto crosta oceânica como crosta continental. Então a gente vê isso aqui, ó. A gente tem a crosta, essa parte aqui. Então a continental são a formação dos continentes, certo? Então os continentes é a parte da crosta continental e a oceânica é a parte em que está entre os continentes. Nós temos aí um manto, que é manto inferior e superior. Então veja que aqui a gente tem, ó, esse manto, que ele fica entre a crosta e o núcleo. E por fim nós temos o núcleo do nosso planeta. Podemos comparar essa estrutura com a de um abacate. A casca da fruta sendo a crosta, a polpa sendo um manto e o caroço sendo o núcleo. Então, essa parte aqui é a parte mais interna do nosso planeta. É uma parte que não é inóspito, como já foi comentado, então não é habitado, não existe vida. E as atividades que são realizadas aqui dentro dessa parte interna do nosso planeta, elas acabam sendo visíveis a partir de, por exemplo, questões como erupções vulcânicas, que é o que eu vou explicar agora. Então, os vulcões são uma outra parte do nosso planeta que traz aí características que têm relação com a parte interna do planeta. Então, a gente vê que essa atividade que acontece no núcleo do nosso planeta, ela influencia bastante a questão da formação dos vulcões e a atividade deles. Então aqui a gente tem um vulcão para vocês entenderem mais ou menos como é que eles funcionam. Então, primeiro a gente tem essa parte interna, que é a camada magmática. Só uma observação para vocês conseguirem distinguir. O magma é essa parte desse material que vai saindo em forma de lava. Então a lava está externa ao vulcão e magma é quando esse material está interno, certo? Então aqui a gente tem essa camada magmática, que ele vem subindo aqui até uma parte externa, que essa parte externa é chamada de chaminé, que ela pode tanto estar nas laterais, como as chaminés secundárias, como a chaminé principal. A gente tem a cratera, que é a parte final da chaminé principal, e a gente tem as nuvens e cinzas que são lançadas para fora, que também vem do interior da Terra, certo? Então é basicamente assim a formação do vulcão. E vejo que esse formato de cone, ele é constituído desses materiais, dessa composição que é formada pelo magma, pela lava, pelas cinzas que são emitidas durante esses processos, essas atividades que o vulcão realiza, né, essas erupções, que aconteceram durante milhões e milhões e milhões de anos e formaram essa estrutura de cones. Então daqui a pouco a gente vai falar, inclusive, um pouquinho sobre esses materiais, esse material que é formado dessa estrutura vulcânica, certo? Então, para a gente detalhar um pouquinho mais, o vulcão ele é uma estrutura geológica em que ocorre fenômeno natural responsável pelo lançamento de material magmático, cinzas e gases oriundos do interior da Terra. O vulcanismo é a atividade pela qual o material magmático, sólido, líquido ou gasoso, então inclusive aqui esse material magmático, ele é o que vai dar origem, por exemplo, às rochas, alguns rochas e minerais, que daqui a pouco a gente vai estudar, inclusive vai ser ainda estudado nessa aula, certo? Alguns vão ficar para a próxima aula. Então, só voltando aqui, o vulcanismo é a atividade pela qual o material magmático, sólido, líquido ou gasoso, atinge a superfície terrestre por meio de fendas abertas em rochas pouco resistentes da crosta terrestre. Então aqui eu trouxe o exemplo do vulcão de Cumbre nas Ilhas Canárias, que ele entrou em atividade recentemente aí no mês de setembro e foi bem repercutido por questões que poderiam afetar até o nosso país com grandes ondas ou algo desse tipo. Então essa parte dos vulcões a gente entende que ele é bastante importante a gente salientar quando a gente fala sobre o desenvolvimento e a origem do planeta, porque eles foram muito importantes para a produção para tornar a Terra como ela é hoje. Então, as atividades vulcânicas elas foram responsáveis pela produção de diversos minerais e rochas, e com isso a gente conseguiu deixar a Terra ela um pouquinho mais estável, já que a Terra ela era um local inóspito com várias atividades vulcânicas constantemente. Então, meio que
interior da Terra ele começou a ficar mais tranquilo e mais tranquilo, até que muitos dos nossos vulcões eles estão sem atividade há muitos e muitos anos, certo? Então, começando a falar um pouquinho desses materiais que fazem parte da composição da Terra, vou falar agora um pouquinho sobre as rochas e os minerais. Então, os minerais são substâncias encontradas na natureza formadas por uma composição química equilibrada, resultante de milhares de anos de processos inorgânicos. Então, vejam que a gente tem processos orgânicos e inorgânicos, os minerais são formados por processos unicamente inorgânicos. Depois a gente cita as rochas que entram nesse outro tipo de processo, por ação de calor, pressão, entre outros. Todos os minerais são sólidos, como a mica e o quartzo, então depois a gente vai citar alguns e detalhar um pouquinho deles. E as rochas são formadas por 2 ou mais minerais agrupados. Existem 3 classificações para as rochas, de acordo com a sua formação, que são as rochas magmáticas, sedimentares e metamórficas. Então, as rochas magmáticas é as que a gente vai comentar agora nessa aula. Então, as rochas magmáticas, ou ígneas, como também são chamadas, são formadas pelo magma solidificado expelido pelos vulcões. E ainda pode ser subdivididas em 2 grupos, que são as rochas magmáticas intrusivas e as rochas magmáticas extrusivas. As intrusivas são as rochas formadas pelo magma que se solidificou em grandes profundidades, ou seja, elas não foram formadas na superfície, foram formadas na parte interna de vulcões ou de serras e montanhas que há muitos e muitos anos tiveram atividades vulcânicas. E o granito ele é uma das variedades desse tipo de rocha. No Brasil, algumas serras são formadas pelo granito, como é o caso da Serra da Mantiqueira, do Mar, e algumas serras do Planalto Residual do Norte Amazônico. Então a gente vê aí que uma das rochas magmáticas intrusivas é o nosso granito, que a gente vê aí, por exemplo, na formação dos calçamentos. E a gente tem, por último, as rochas magmáticas extrusivas, que essas são formadas a partir desse magma que é lançado, ou melhor, da lava que é lançada na superfície dos vulcões, certo? E a gente tem como um exemplo o basalto. Então, gente, a aula de hoje foi isso. Foi falando um pouquinho sobre o planeta Terra, sobre algumas rochas que são formadas pelas ações vulcânicas. E espero que vocês tenham gostado. Na próxima aula a gente dá continuidade falando um pouquinho mais de algumas outras rochas e minerais, certo? Então, tchau e até a próxima aula.